Acho que você nunca viu isso, né? Mas várias vezes eu me motivei para poder fazer algo, por exemplo, fazer exercícios, ler um livro por mês. E quando iniciava, todo empolgado, não dava uma semana e eu já começava a desistir daquilo. Será que isso já aconteceu com você? Não. Eu acho que não. Nossa, eu tô precisando investir aqui em iluminação, e não tá bom ainda. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sócrates Cordeiro, do canal Produtividade e Liderança, e hoje nós vamos falar sobre os dois temas, porque o assunto do vídeo hoje é motivação, que serve tanto para produtividade quanto para liderança. Bom pessoal, para poder melhor definir motivação, se a gente separar, nós teremos duas outras palavras, que é motive e ação. Motive é de motivo mesmo, ou seja, qual o motivo que vai te levar à ação que você quer fazer? O que te move a fazer o que você faz? A motivação nasce a partir de uma necessidade, de um desejo que você tem. É uma força praticamente enérgica que te faz movimentar mesmo para poder realizar um sonho, por exemplo, uma meta, um desejo. Quando eu falo enérgica, é porque praticamente a motivação ela realmente te leva a se movimentar para fazer o que você quiser. Um atleta super motivado, dificilmente alguém vai pará-lo, porque a mente dele está fechada com a ideia de vitória. E a força extra que ele demonstra, ou a velocidade maior que ele imprime numa corrida, vem certamente do treino que ele fez, lógico, tem que treinar, mas também existe um certo turbo que é exatamente a motivação que ele tem. A preguiça que a gente tem de levantar cedo, por exemplo, para fazer exercícios, é praticamente nula para quem é movido pela movimentação, exatamente por ter essa energia extra. Obviamente você já sabe o que é motivação, mas eu quis deixar aqui todo mundo na mesma página. Essa energia, pessoal, ela é fornecida através do propósito que a pessoa tem. Inclusive, nós falamos muito sobre propósito em um outro vídeo aqui. Isso vai fazer você executar aquele projeto que tem, sem te deixar cansar, sem fazer com que você se entregue para aquilo que pode te atrapalhar a realizar o seu propósito. Antes de continuar, pessoal, você tem gostado dos nossos vídeos? Se sim, por favor, deixa aí aqueles 50 mil reais que você conseguiu guardar de dinheiro dentro de um ano em cima desse like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clica aí também no sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Eu comparo motivação também como se fosse um vírus, que pode contaminar inclusive outros a executar aquela mesma ideia. Porque a motivação gerada pelo propósito, ela afeta inclusive outros de forma positiva, fazendo com que também elas sejam energizadas de maneira mais forte a executar aquela causa. Isso vai servir para você que é líder, que quer executar um projeto na sua empresa, você que quer fazer um projeto pessoal, seja algo voltado para a saúde, algo na sua igreja, algo na sua família, uma mobilização social. É só definir o seu propósito e ter motivação para fazer. Eu cito como exemplo de motivação alguém que eu já citei inclusive no vídeo de propósito, que é o Martin Luther King, que foi um dos principais líderes negros dos Estados Unidos a lutar contra o preconceito e também pela igualdade social. Naquela época, toda a sociedade era dividida entre brancos e negros. As pessoas, para vocês terem ideia, eram julgadas pela cor e não pelos atos que elas faziam. Os banheiros nos lugares eram divididos por cor, inclusive tendo placas informando isso. E, infelizmente, os banheiros voltados para os negros eram muito mais afastados. Tem até um filme que ilustra isso, um filme verídico, que mostra uma mulher negra que trabalhava na NASA e para ela ir no banheiro ela levava 40 minutos para ir e voltar porque ficava realmente muito distante. Existiam vários estabelecimentos que nem era permitida a entrada de negros e também várias outras coisas que aconteciam que eram desfavoráveis a ele. Martin Luther King e sua família sofriam demais com tudo isso, principalmente em 1954, quando eles se mudaram para Montgomery, no Alabama, onde a segregação racial era muito intensa. E foi exatamente isso que o motivou a iniciar algumas manifestações contra o preconceito racial e também para exigir direitos civis aos negros. Ok, Sócrates, mas muita gente fez isso, não só nos Estados Unidos, mas talvez não com o propósito que ele tinha, de ir muito mais além em busca de objetivos que iriam satisfazer não somente a ele, mas também a toda a população. Ele tinha, gente, um diferencial muito grande. Diferente, inclusive, dos atos que a gente acabou de ver em Brasília, independente quando isso vem da direita ou da esquerda, que também já aconteceu. As manifestações que ele organizava tinham uma base
totalmente pacíficas, com nenhum pensamento violento. Ele fazia movimentos organizados, como passeatas, discursos, exatamente com esse objetivo de alcançar a igualdade racial. Ele era pastor, o que o fez um excelente orador, ou seja, ele falava muito bem, e essa característica o ajudou a convencer a população negra a agir pacificamente. As pessoas o escutavam de forma muito atenta, todo mundo, negros, brancos, porque atrelado à sua motivação, ele explanava os seus argumentos de uma forma muito fácil, alcançando o convencimento de todos. É lógico que as pessoas tinham muita raiva do que acontecia na época, e sim, tinha uma ala muito grande que pensava de forma violenta e queria agir dessa forma. Mas o Martin Luther King, ele conseguia realmente convencer a todo mundo, pasmem. E da mesma forma que ele convencia, ele tinha argumentos que eram matadores para também chamar a atenção de toda a sociedade na época. Em um dado momento, onde fica o memorial do ex-presidente Lincoln, houve uma manifestação do grupo de Martin e tinha uma tensão muito grande porque se pensava que naquele momento ia haver um confronto imenso por conta de alguns grupos existentes que eram extremistas e totalmente contra os negros. E eles agiam de forma muito violenta, inclusive. Porém, Martin Luther King, com seu discurso, com seu propósito, conseguiu contaminar praticamente a todos com a sua motivação. O nome do discurso, para vocês terem ideia, era "Eu tenho um sonho". Pouco depois daquele momento que aconteceu, o Congresso aprovou direitos civis para os negros e a segregação, que era muito forte, começou rapidamente a enfraquecer. Ele chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Olha só, 10 anos depois. Vejam que era um projeto a longo prazo, e ele nunca desistiu. Por quê? Porque ele tinha propósito, e a sua motivação era gerada a partir desse propósito. Então ele não cansou, ele não desistiu, ele seguiu em frente e conseguiu. E seus atos, pessoal, foram lembrados no mundo todo, mesmo após a sua morte. Eu particularmente sou um grande fã desse cara. É lógico, você não precisa ganhar o Prêmio Nobel da Paz para poder executar o seu projeto, a sua motivação. Até porque muitas delas estarão atreladas a causas menores, como somente a sua saúde, como somente o seu projeto e assim vai. Mas é exatamente a motivação que vai dar a energia que você precisa para poder seguir em frente. Bom, como dei exemplo no início do nosso vídeo, nós criamos uma motivação às vezes de forma muito repentina. É o que nós chamamos de fogo de palha, né? Você tá lá com um grupo de amigos no bar, isso já aconteceu comigo, e de repente alguém tem uma ideia louca de no dia seguinte pegar um avião e ir para, sei lá, Fernando de Noronha. E todo mundo fica energizado, empolgado, já começa a criar os planos, começa a organizar o que fariam naquele lugar, as fotos, as paisagens, criar um grupo no WhatsApp. Mas aí daqui a pouco cada um vai para suas casas e aí cada um começa a pensar, meu Deus, que loucura. E aí começa a ver o preço de passagem aérea, o trabalho que seria para fazer a mala, ver que é quinta-feira e ainda você tem que trabalhar no próximo dia, na sexta, e que inclusive você tem reuniões importantíssimas na segunda, então tem que estar de volta de todo jeito. E aí daqui a pouco começa a sair um do grupo, começa a sair outro, e no final só resta o cara que teve a ideia maluca de viajar. Ou mesmo você ali na vibe daquela praia, onde você tá ali no Réveillon, os fogos de artifício estourando. Você começa a pensar, né? Puta, nesse ano eu vou melhorar a minha saúde, eu vou voltar pra academia, voltar a treinar, ter um corpo mais bonito. No dia seguinte, todo motivado, já se inscreve numa academia que fica ao lado do seu prédio. Olha que beleza, você não vai ter nem trabalho de ir para academia. E já na primeira semana você tá lá, todo empolgadão, tomando tudo que é suplemento, né? Que você fez uma grande compra de whey. Nos primeiros dias já fazendo pose com os músculos que ainda você não tem. E assim você foi todos os dias da semana. Na segunda semana você já começa a sair um pouco mais tarde no trabalho. E aí, como você está cansado, você resolve não ir naquele dia na academia. Até porque o corpo ainda está dolorido, né, da primeira semana. Daí, nessa semana, você só foi 3 dias na academia. Na terceira semana, você está cheio de compromissos, inclusive do trabalho. E aí você diz para si mesmo, né? Essa semana eu vou relaxar um pouco mais, eu vou 2 vezes, mas na semana seguinte eu já retomo com os 5 dias. Na quarta semana você só foi 1 dia e só ficou 10 minutos na esteira, para não dizer que não fez nada, né? E nos 11 meses seguintes, porque você fez um plano anual, a academia quase te manda inclusive uma carta agradecendo o lindo presente de pagar sem ir lá.
Por que será que isso acontece? Por que a nossa energia, a nossa motivação, ela morre com pouco tempo quando a gente decide fazer algo? Como se fosse um combustível que acaba no carro, né? E você não consegue repor e o carro fica parado. Pare para pensar um pouco comigo. A maioria das decisões que nós tomamos, ela é repentina. Ou seja, do nada nós temos a ideia de fazer algo, por exemplo, que eu coloquei lá no Réveillon. Não, em 2023 tudo vai mudar, eu vou organizar minha vida, eu vou começar a guardar dinheiro, eu vou começar a investir, eu vou trocar meu carro e por aí vai. Mas são situações, pessoal, que a gente pensa de forma repentina, do nada. Pouquíssimas vezes nós paramos para pensar o que nós queremos de verdade. Por exemplo, se você procura esse canal Produtividade e Liderança só para encontrar os temas voltados para produtividade, você já parou para pensar por que você quer ter uma melhor produtividade? Já parou para pensar nisso? Se você conseguir ser produtivo, fazendo as mesmas coisas que você já faz, liberando, por exemplo, do seu dia 3 horas adicionais, o que você vai fazer com essas horas? Trabalhar em um outro projeto pessoal? Fazer uma renda extra? Ter mais tempo com a família? Já parou para pensar nisso? Nós somos muito motivados pelo imediatismo, limitando as nossas ações para o que acontece no agora. Dificilmente pensamos em projetos a longo prazo e o benefício que isso pode nos trazer. Consegue perceber por que isso acontece? Porque essa energia acaba. A maioria das nossas decisões não tem uma base sólida em cima de algum propósito. E não tendo um pilar, gente, qualquer decisão que nós tomamos de forma repentina, ela tende a morrer. Não vai passar de uma vontade passageira de fogo de palha. Você já deve ter visto aí vários casos de pessoas obesas que elas colocaram nas suas cabeças que iriam emagrecer, que iriam cuidar de sua saúde, porque não aguentavam mais ver o que elas iam no espelho. E hoje parecem pessoas completamente diferentes do que eram antes. Mas você acha que isso foi do dia para a noite? Que isso foi uma decisão imediata? Que o processo de execução desse projeto foi algo rápido? Não foram alguns dias, algumas semanas que perderam peso, foram meses, anos para isso. Mas e por que a energia delas não acabaram? Porque elas tinham um propósito. Elas não queriam ser mais daquele jeito. Eram muito obesas. Elas certamente falavam para elas, cara, eu não quero mais ser assim. Eu preciso cuidar da minha saúde. O médico disse que eu vou infartar, eu vou ter algum problema se eu não melhorar. Eu amo a minha vida, então eu amo a minha família. Então realmente eu quero conseguir isso e eu vou conseguir. E só o fizeram certamente porque tinham um propósito. Então, minhas amigas, meus amigos, eu pergunto para vocês, qual é o seu objetivo? Não tomem decisões do nada, sem se basear em algo mais forte, em algum dado que você tem, alguma informação que você tenha para poder sustentar isso que você quer fazer. Tente pensar no porquê de tudo. Se pergunte para si próprio, realmente eu preciso disso agora? Por que que eu quero fazer isso? Esse porquê ele é muito interessante, a gente pode até usar uma técnica que é bem conhecida, dos 5 porquês, né? Ah, eu quero fazer academia. Ah, por que que você quer fazer academia? Ah, não, eu quero ter um corpo melhor. Tá, mas por quê? Isso vai te ajudar em quê? Não, certamente eu vou ter uma saúde melhor também, eu vou ter um fortalecimento dos meus músculos. Tá, mas por quê? Não, que realmente eu fiz uns exames e eu vi que o meu colesterol tá alto, né? Eu tô vendo que eu tô com algumas taxas aí fora do lugar e o médico falou que eu preciso me cuidar, até porque eu tô um pouco acima do peso. Tá aí, gente. Tá aí. Você quer ter problemas de saúde? Você quer vir a agravar algo que você já tem? Dá dor de cabeça aí procurando depois médicos, medicações, sendo cuidado por pessoas. Se algo acontecer pior, imagina, sua família. Então você chegou no porquê, na causa que você quer fazer isso. E você tem que se prender a isso. Pensar em você, pensar nos seus familiares, para que você possa executar aquela ideia que você tem. Ah, eu quero sair das dívidas que eu tenho. Vamos fazer o exercício? Por que você quer sair das dívidas? Ah, não, porque eu quero trocar o meu carro, eu não consigo. Pô, realmente esse é o porquê? Por quê? Ah, não, porque eu estou gastando muito no cartão de crédito, eu não estou tendo dinheiro para pagar o cartão inteiro. O valor está maior do que o meu salário. Tá, mas por quê? Não, realmente eu estou me descontrolando muito fazendo compras e eu não estou conseguindo realmente entrar no eixo. Se eu perguntar mais um porquê, pode ser que surja aí atrás, né? Aí dentro da sua mente. Não, realmente eu estou começando a ficar muito triste com isso. Eu estou sem dormir, às vezes eu choro porque isso está acontecendo, né? Eu tenho um sonho para realizar e eu não consigo alcançar esse objetivo. O meu filho, eu querer dar um presente para ele, eu também não consigo porque não tenho dinheiro. Tá aí o porquê. É nisso que você tem que se prender.
Você quer continuar dessa forma? Você quer ver o seu filho, né, chorando? Você quer ficar sem dormir, não conseguir deitar a cabeça no travesseiro à noite, porque está atolado em dívidas? Esse é o porquê. Esse é o propósito de você querer sair das dívidas. E é nisso que você tem que se apegar. Ou seja, pessoal, para que aquela velha chama da motivação ela não se apague, é preciso alimentá-la com boas lenhas de árvores frondosas. Precisamos basear a nossa motivação em um propósito sólido, para que isso não possa morrer no meio do caminho. Dessa forma, vai ser muito difícil a sua motivação acabar. E também você não precisará ter pago aí 11 meses de academia sem ter ido lá. Espero que tenham gostado do tema e eu ainda vou falar muito sobre isso em outros vídeos que virão. Eu fico por aqui, grande abraço, tchau, tchau.